Olá, seja muito bem-vindo a mais um Pode Valem, o nosso encontro de toda quinta-feira, meio-dia. E eu sou a Marisa Oliveira. E este nosso bate-papo de hoje é para você que já se perguntou: será que eu estou ficando maluco? Será que eu estou ficando doida? Será que isso é coisa da minha cabeça? Não, 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 estou viajando na maionese, só pode ser isso. E quando que você já se perguntou isso? Quando surgiu aquele arrepio estranho do nada. Quando você começa a bocejar, mas não está com sono. Quando você entra em um lugar e, nossa, quero sair daqui sem saber nem porquê. Ou aquele sonho que você teve e parece que você estava lá. Não, eu acho que você está maluco, só pode ser isso. Não está não, não está não. Vamos entender sobre tudo isso nesse bate-papo que vai ser para lá de legal, logo depois da nossa vinheta. Iago, solta aí. Eu estou aqui com você. E sabe quem mais está aqui com a gente? A querida Liliane Moura. Gente, faz um tempão que eu estou querendo trazer essa mulher. Muito tempo, muito tempo. Acho que a gente passou o ano inteiro de 2025, né? Agora deu certo. Uma honra estar aqui com você, Marisa. Além de sermos amigas, né? Sim. Então, somos aí contemporâneas da espiritualidade, caminhamos junto. É um prazer. E é uma delícia mesmo, gente. É uma alegria. Eu olho aqui para esse rostinho aqui, né? Tão angelical. Familiar. Se preparem, ela tem muita coisa para entregar. Angelical foi ótimo. Hã? Angelical foi ótimo. Angelical, não se engana, não. Angelical, sim. E hoje nós vamos aqui explorar esse tema que a gente começou a falar sobre ele, que são as percepções extrasensoriais, o desenvolvimento da consciência, né? Quantas coisas que a gente sente, quantas percepções que temos e que não entendemos, que às vezes achamos que estão atrapalhando a nossa vida, que a gente não sabe como lidar com isso. E eu trouxe a Lili aqui, vai ser Lili, eu trouxe a Lili Moura aqui para estar com a gente, porque o trabalho dela é voltado exatamente para isso, para contribuir com pessoas sensíveis e que não sabem direito o que fazer com isso. Lili, querida, primeira coisa, conta um pouquinho aqui para a gente quem é você. Conta um pouquinho da sua história aqui para a gente, vai. Marisa, eu me considero, assim como você, somos humanos, né? A gente não tem muito registro de personalidade, quantas pessoas, né, a gente já foi, quantos seres a gente já desenvolveu em personalidades diferentes. Então, Liliane, para mim, é só mais uma nova percepção de mim mesma, da minha própria consciência. Hoje eu estou aqui reencarnada como essa pessoa, em busca de compreender o que a minha consciência quer, o que ela quer experimentar, o que ela tem de potencial, de potência para criar realidades, habilidades, para lidar com o que a gente chama de vida. Então, muito cedo aconteceram alguns fenômenos para mim, como, por exemplo, a projeção astral, a experiência fora do corpo, ou viagem astral. Com 12 anos, eu tive minha primeira experiência, não só com seres espirituais, mas como com seres também de outros orbes, de outros planetas. E dali para frente, com 12 anos em diante, eu fui tentando pesquisar e saber o que era isso. Mas as coisas vinham nas minhas mãos, né? Porque naquela época eu não tinha muito acesso à bibliografia, a internet não existia, né? Então eu ficava um pouco perdida nisso e então eu fui obrigada, eu mesma, tentar entender o que estava acontecendo comigo. Então, entre erros e acertos, vamos dizer assim, né? Entre medos e euforias, eu fui saindo do corpo quase todas as noites a partir dessa idade,
E eu pensava, tinha medo da paralisia noturna, eu acordava totalmente paralisada no meio da noite, eu achava que um espírito queria me pegar, entrar no meu corpo. Eu era uma criança sempre que adorava cine mistério, filmes de terror, Drácula, essas coisas de espírito. Então eu já tinha uma crença formada sobre a maldição, vamos dizer assim. Então qualquer coisa que eu sentisse que não fosse real de ver, acordada na vigília, eu já achava que era alguma coisa espiritual, alguma coisa realmente para me amedrontar. Então eu comecei a sentir muito medo das experiências. Mas só que com o tempo eu saía, sentia paralisia, voltava e acordava, eu comecei a perceber que não tinha espírito nenhum querendo me pegar, eu não tinha contato com espíritos, era tudo dentro da minha casa. Eu saía do meu quarto, ia para o quarto dos meus irmãos, eu saía do meu quarto, eu ia para a cozinha, eu ia para o quarto dos meus pais, eu ia até a sala. Durante muito tempo eu fiquei assim, até que eu resolvi sair de casa. Quando eu saí de casa, eu me vi volitando. Fora do corpo, né? Fora do corpo, claro, tudo no fenômeno da experiência fora do corpo. E eu me percebi voando, assim, literalmente. E Lili, te cortando um pouquinho, e os seus pais, eles sabiam disso? Tinha a ver com a religiosidade deles? Você teve esse apoio? Na verdade, assim, eu nasci numa família católica, né, apostólica romana. Minha mãe foi criada por uma freira, durante muitos anos em colégio interno no Rio de Janeiro. Então, a sister, que era a freira que cuidava dela, passou a ser como se fosse minha avó. Ela frequentava a minha casa. Então, era extremamente católica. Eu estudava em colégio de freiras, depois passei para o colégio de padre, e domingos eu tinha que ir à missa, eu tinha que fazer comunhão, tinha que fazer toda aquela parte de catecismo, engolir a hóstia e tudo mais. Mas eu não me sentia, não era agradável para mim, mas eu ia pelos meus pais, né? Então você viveu esse processo todo dessas saídas no início, sem saber... sozinha. Sozinha? Sozinha, porque quando eu falei com a minha mãe ela tinha uma tendência à abertura de consciência. Então, ela me levou em alguns centros espíritas de São Paulo. E nos centros espíritas eu tomava passe, né, eles me davam passe e tal, mas para fechar corpo, para essas coisas não acontecerem, porque era tudo coisa do demônio, bem esse tipo de coisa, né? E as coisas continuavam, os fenômenos continuavam, não paravam. E minha mãe, então, desistiu. Aí eu fui crescendo também e acabava nem contando mais para as pessoas o que me ocorria. Mas teve uma experiência que foi muito assim, eu não conheci minha avó paterna, e eu tive um contato com ela fora do corpo, e ela vestia, estava vestindo um vestido da época que, quando ela desencarnou, vestiram esse vestido nela. E quem só sabia era meu pai, que era a mãe do meu pai. Então, contar uma coisa assim, com uma mensagem que só ele sabia, aí eles começaram a ver que realmente existia alguma coisa, um fenômeno ali estava ocorrendo. Mas não deram muita atenção, e eu segui, e fui crescendo, e tentando por mim mesma desenvolver isso. Foi com 18 anos só que eu consegui o primeiro livro do Robert Morrow, que falava sobre essa experiência. Aí daí eu tive a sensação de que realmente eu não era louca, que eu estava realmente experimentando algo que não era, eu achava que não era normal, mas quando eu contei para o meu irmão falava, Lili, isso acontece comigo quase toda noite, eu morro de medo. E até hoje ele morre de medo. Na minha idade, até hoje morre de medo, praticamente minha idade. Então, eu resolvi perder o medo e estudar, para ver o que era isso. Por sinal, né, para quem morre de medo, qual é o caminho? Estudar, Sim. Não tem outro caminho, né, pessoal? Mas uma coisa que eu quero trazer aqui, Lili, me ajuda aqui. A maior parte dos entrevistados que eu trago e que tem um desenvolvimento mediúnico, de percepções e tudo mais, quando eu sempre começo perguntando quem são vocês, de onde vocês vieram, como aconteceu isso. Sim. E a grande maioria traz que isso começou lá na infância. Tá? Quero trazer isso para você aqui, ouvinte, você que está aqui com a gente. Não é porque não começou na infância para você que você não tem essa sensibilidade. Para mim, não começou na infância, eu nem sei quando isso começou.
Eu nem sei, mas essas percepções de saída do corpo, tal como a grande maioria traz aqui, não precisa necessariamente ter acontecido lá na sua infância ou o significado diferente que você deu para isso. Hoje eu percebo que muitas experiências que eu tive, eu dava um outro significado simplesmente. É verdadeiro, Lili? É verdadeiro, Marisa, inclusive até as pessoas, os seres que já passaram, não lembram que passaram por isso na infância, e quando a gente conta a experiência, a pessoa hoje tem 50 anos e deletou esse tipo de experiência no passado e fala, nossa, isso aí já aconteceu comigo quando eu era pequeno. Uhum. Então, quando ele vê uma nova referência, ele é remetido ao passado e lembra que ele teve sim aquela experiência, porque essa experiência é muito fácil acontecer com as crianças e Por quê? adolescentes, porque a gente ainda tem uma percepção ampliada, a gente não entrou ainda naquela coisa do sistema, Quando das criança, né? crenças, exatamente. Não Então, foi não foi formatado ainda. formatada, entendeu? Você Uhum. está solta, na verdade, né? Então, é mais fácil você dar continuidade a essas percepções quando você tem pais que te dão a oportunidade de você acreditar naquilo que você está sentindo. No meu caso, foi bacana até a minha mãe me levar em centro espírita, porque desde pequena eu conheci o que era o outro lado da... Não, eu saí da igreja católica e encontrei um centro espírita que falava sobre o espírito. A igreja Uhum. católica só me ensinava a rezar, e não tenho nada contra o catolicismo, nem espiritismo, nem nada. Só estou comentando o que, para uma criança de Uhum. 12 anos, a diferença. Eu fiquei muito mais ligada à parte de querer deslumbrar o plano espiritual do que aquela coisa de eu só ficar ali rezando, tomar a hóstia, ou fazer catequismo e ir na missa. Uhum. No meu caso, eu pendi para, eu tive a tendência de ligar mais à parte da espiritualidade. Então, tem crianças, minhas filhas, por exemplo, desde cedo, como eu já vim com essa bagagem, desde cedo eu deixei elas soltas. Então, quando elas vinham me contar algum sonho, alguma coisa que para mim era ligada à espiritualidade, eu já instigava mais, eu não cortava. Uhum. Sim, porque daí nós olhamos como algo natural, não Exatamente. é? E à medida em que vamos olhando cada vez mais com naturalidade para essas percepções, elas vão se ampliando Sim, isso vão e desenvolvendo. cada vez mais, né? Exato. Pegando esse ponto, vamos voltar aqui, né? Não que a gente não esteja, mas explica um pouquinho para a gente o que são percepções extrasensoriais. Ok. Para começar, vou te contar um estudo, né, que teve com monges tibetanos e médicos mesmo fazendo ressonância magnética no momento que eles estavam meditando e no Uhum. momento que eles entravam em êxtase consciencial, ou seja, um samadhi, ou um satori, ou um nirvana, que é conhecido em várias filosofias, né? Ou simplesmente uma expansão da própria consciência. Quando eu falo consciência, para mim eu nomeio algo que me permeia e que me interpenetra e que me faz ser quem eu sou, de consciência. Podemos chamar de Atman, de quintessência, de mônada, de energia, qualquer coisa. Eu prefiro chamar de consciência. Uhum. Então, esses monges, na hora que eles estavam entrando em samadhi ou expansão da consciência, existia na massa cinzenta do cérebro, existia uma proliferação dessa massa, de percepções. Crescia. E, ao mesmo tempo, o lobo parietal, ele também acionava, que é essa parte toda aqui, né? Aqui o lobo frontal. Acionava e o lobo parietal está ligada à parte espacial e sensorial, o ser, você. Eles perdiam isso. E quando eles perdiam isso, era o momento que eles estavam entrando em samadhi. Olha que interessante. Porque acionava essa parte parietal, que você perde noção de espaço, perde noção de eu, do Uhum. ego, e se Uhum. transforma numa consciência cósmica, num encontro com o todo. Aí a gente pode especular várias, né, nomenclaturas para isso. Ou não ser nada, né, ou se inteirar no universo. Então, eles tinham uma nova percepção que não estava ligada às percepções do cérebro físico. Então, quanto a isso, eles perceberam que existia algo além. Além. Então, quando a gente fala
para percepções, né? Seria o para em grego além, né? Percepções, nós aqui, sensoriais dos seus sensores mesmo, de ser, de escutar, de ouvir, algo que não seja visível a olho nu por pessoas normais, que eu digo não normais na questão de um é especial, o outro não, mas o que funciona de parapsiquismo para um e que funciona para outro. Então, as percepções, todo mundo, todo ser humano pode desenvolver esse parapsiquismo ou essa paranormalidade. Não tem a ver com mediunismo. Mediunismo tem a ver com você ser intermediário de algo. Um espírito está perto de você, ele pode acionar a tua clarividência, vidência, ver com os olhos físicos, clarividência, ver com os olhos dessa grande consciência, né? Podemos chamar de espírito também, que é um veículo que ela usa para se manifestar. Então, a partir do momento que você está vendo algo que a maioria das pessoas não estão vendo, você já está com uma percepção extrasensorial, além do sensorial básico aqui, físico. Então, para desenvolver isso, você não precisa de intermediários, você não precisa ser médium, você não precisa de um mentor, um amparador, um amigo colega astral, para acionar isso em você. Com práticas, exercícios, você consegue desenvolver essa habilidade em você. Então, o que precisa é ralar. Se quiser, sim, mas antes de querer isso, eu sempre comento nos cursos de percepções extrasensoriais que eu ministro, é o porquê que a pessoa quer desenvolver isso. Qual é o tipo de percepção ela quer desenvolver? Porque tem várias. Só a clarividência mesmo tem 5 tipos de clarividência. Tem a telepatia, tem a intuição, tem a inspiração, tem a psicometria. Então, toda essa parte é o que vai fazer com que você também se prepare para o que você vai enxergar. Porque a primeira coisa que você enxerga é você mesmo. Porque pensa comigo, Marisa, eu estou aqui. Essa minha consciência, que eu chamo de consciência, está interpenetrando aqui o meu corpo físico, de dentro para fora. Se eu começo a desenvolver a minha clarividência e quero olhar para você com um olhar paranormal, vamos dizer assim, eu vou ter que percorrer camadas até chegar na sua camada. Eu tenho que percorrer as minhas camadas emocionais, energéticas, mentais, espirituais, para depois alcançar a sua. E quando você percorre o que é seu, você se depara com uma grande desordem emocional e mental, sua própria. E você começa a perceber isso e começa a intensificar isso em você, e você, se não tiver uma ordenação emocional, você pira. Aí são aquelas pessoas que abrem clarividência em qualquer lugar, que começa a somatizar muitas ideias que não são delas, sensações que não são delas, viram esponjas. Sim. Então, da mesma forma que eu falo que a experiência fora do corpo é uma ferramenta em que vai te trazer um autoconhecimento através de você sair do corpo, intensificar suas emoções, tanto ordenadas quanto disfuncionais, porque você está sem o freio físico, que é o corpo físico, né? Freio das emoções, a clarividência, a percepção, também funciona dessa forma. Quando você começa a desenvolvê-la, você começa a se enxergar, mas tem aquela pessoa que ultrapassa isso e acha que aquilo que ela está vendo não é dela, é do outro. Daí vira uma bagunça, aí são as né? leituras erradas. Entendeu? Aí vira uma lambança. E também, né, Lili, para que eu quero saber, né? Você falou isso, para que eu quero saber o que tem lá no outro? Mas é que hoje O que tem eu leituras vou áuricas, fazer tem com isso, né? esse trabalho terapêutico, né? Existem muitas pessoas que fazem esse trabalho. Sim, mas daí você está procurando alguém. Para olhar para algo que você não está conseguindo ver em você. Isso. É uma muleta, você está dependendo do outro para falar algo em você. Agora eu te pergunto, quem me diz que o que o outro está enxergando em você não é dele? Então, o clarividente ele precisa ser muito bem estudado por ele mesmo, em primeiro lugar. Ele tem que estar muito ciente de quem ele é, quais são as emoções que ele tem, quais são os padrões emocionais, mentais, as tendências, para que ele não julgue o outro baseado em si. Porque senão há um rapport ali, uma troca de eco emocional. Aí nenhum nem outro vai aprender com nada.
Primeiro que eu acho que, não desconsiderando os terapeutas que trabalham com essa leitura, tá? Mas eu acho que isso, você acaba entrando no campo da outra pessoa, claro, se ela te der a, a, a liberdade de fazer isso, né? Mesmo assim, se você tiver um eco emocional com essa pessoa, e você não souber trabalhar as suas emoções, você acaba pegando resquícios que nós podemos chamar de karma dessa pessoa, do que ela precisa vivenciar como potência. Quando eu falo karma, não é negativo nem positivo, é apenas ação e reação. O que ela veio para realizar no corpo físico, como consciência, como potência que existe na hora dela, às vezes você pode captar para você ou atrapalhar até mesmo a própria leitura que você faz na vida dela. Talvez ela vá tomar uma decisão baseada no que você está falando, e talvez, se você não falasse, o não tomar a decisão seria para ela mais funcional, ou vice-versa, entendeu? Ou a pessoa falar, não tome essa decisão, e ela estava tendo tendência a querer tomar, talvez era o que ela estava precisando experienciar, para um crescimento, talvez, entendeu? Uhum. Ok. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para essas percepções que as pessoas às vezes têm, né? Sinaléticas, né? Isso, de arrepios, ou de bocejos, ou de entrar no lugar e perceber alguém, algo, né? São pessoas mais sensíveis? Sim, com certeza. Com certeza, independente dela já ter treinado isso nessa vida aqui, ela pode ter treinado isso em outras vidas e não tem essa percepção. Então, vem realmente com um MOB, vamos dizer assim, né? Um modelo organizador biológico, né? O psicossoma já vem já trajando esse aspecto e descoincidente em alguns momentos para que ela tenha essa percepção. Então, são as pessoas que se sentem como esponjas, que onde ela entra no local, ela capta uma energia leve ou pesada, ou irritante, ou triste. São aquelas pessoas que estão o tempo todo fazendo acoplamentos áuricos sem perceber, sem ter uma blindagem energética, ela assimila e não sabe desassimilar. E o fato de você trabalhar, isso são técnicas também, né, que você vai aprendendo. Eu me lembro muito que na década de 90, eu fiz muitos cursos com o Luiz Gasparetto, né, ele era ótimo, porque ele é assim, curto, grosso e taxativo, né? Então, a técnica dele é assim, não me pertence, isso não é meu. Era apertar o botão do dane-se, né? Ele falava, não é meu. E isso então não é que ninguém, as pessoas invadiam ele que não botava cerca. Então, essa parte de você tomar posse de si, das suas emoções, dos seus padrões energéticos, é essencial para que você não se torne uma esponja de energias. Tem muita gente que confunde, por exemplo, você falou em bocejos, né, no início. A pessoa está conversando com uma outra pessoa e começa a bocejar, começa a bocejar, começa a bocejar. A leitura que ela faz, que ela aprendeu, é assim, nossa, estou descarregando que essa pessoa está pesada para burro. Pode ser o contrário. Sabe por quê? Pode ser que a aura da pessoa esteja tão ordenada e a dela está desequilibrada que o acoplamento áurico fez com que a aura dela mexesse nas energias, a aura da pessoa mexeu nas energias dela, começou um movimento, e o nosso cérebro codifica movimento de energia, de trabalho, e isso cansa, precisa descansar, precisa dormir, e vem o bocejo. Você entendeu? Então ela vai começando a eliminar o que estava em estagnação, e nós temos uma energia que chama ectoplasma, que está junto com a gente no nosso campo bioelétrico. Então esse ectoplasma começa a se movimentar no campo bioelétrico e começa a expelir. E também o cérebro codifica essa coisa de estou perdendo energia, eu preciso descansar para recuperar, e vem o bocejo. Então uma das hipóteses de você bocejar é essa, e a leitura às vezes da pessoa está errada. Agora, tem trabalhos também que nós fazemos de energização, de assistencialidade, de doação de energia, não precisa ser um médium, pode ser um passista kardecista, um messiânico ministrando de orei, uma cura prânica, ou simplesmente quem não tem nenhuma
religião, levantou as mãos para emanar uma luz, para uma plantinha que seja, para uma água, né? Vou fluidificar essa água. Nessa parte, pode doar também essa mesma energia, que gera também muitos bocejos. Porque o cérebro codifica dessa forma, como trabalho, como movimento. Então você precisa de descanso. E aí começa a bocejar, e isso facilita a saída do ectoplasma, principalmente pelo, né, o buraco maior que nós temos no nosso corpo humano é a boca, né? Então você começa a bocejar, começa a lacrimejar, começa a coçar o ouvido. Então tem várias sensações sinaléticas, né, energéticas. E também pode ser que você esteja com sono. Sim, aí pode um soninho ser. gostoso e vai dormir. Pode ser simplesmente que você esteja muito cansado, que você está deixando de olhar para você, cuidar um pouquinho de você. Então, considere também que você pode estar com sono. Claro. E já que nós demos essa paradinha aqui, este é o momento. Se você está curtindo, se você está aqui com a gente, tem muito papo aqui ainda para rolar. É o momento de você dar a sua curtidinha aqui, né? De você se inscrever no canal se ainda não está inscrito, dar essa força para a gente. E mais, olha, escreve aqui para nós, tá? Apesar desse programa estar sendo gravado, mas a gente volta lá, nós olhamos todos os comentários, né? E isso serve de base para os nossos trabalhos. É muito importante, eu agradeço muito quando você participa. Então, escreve aqui. Você já sentiu algumas dessas sensações? Isso te deixou com medo? O que você fez? Escreve o que você já sentiu. Pode ser uma palavra: arrepio, percebi alguém no meu quarto, não parava de bocejar. Quais outros? Quais outros? Nossa, pálpebras tremulando, Teu olho ficava... mioclonias no corpo, que são músculos que vão se movimentando, inseto andando no corpo. Isso, você ia falar isso. Muitas vezes eu sinto como se tivesse bichinho, eu vou lá tirar bichinho, não tem bichinho nenhum, né? Então, se você já sentiu alguma dessas sensações aí, escreve aqui pra gente. Conforme vocês vão dando essas informações, isso me ajuda a trazer mais pessoas para a gente explorar esse tema. E Lili, é assim, né? Você está trazendo coisas super importantes. E claro que é muito importante o desenvolvimento da consciência, né? E quando a gente fala em desenvolvimento de consciência, a gente está falando em respeito, em compaixão, em desenvolvimento de maturidade, em amor, né? Então a gente está falando aqui de um cabedal de valores, de princípios essenciais para o desenvolvimento de uma consciência. Perfeito. E também fico pensando aqui que muitas pessoas que sentem essas percepções, né, têm essas sensações, principalmente um dos grandes medos que eu ouço as pessoas trazerem é a questão de virar esponja. E percebo também que, em função desses medos, dessas preocupações, as pessoas param, travam, bloqueiam esse desenvolvimento. Sim, infelizmente. O que você tem para dizer para essas pessoas? Porque te ouvindo, eu também vou ficando com um pouco de medo aqui, pessoal. Eu fui uma dessas pessoas no passado. Eu era assim realmente uma esponja, onde entrava em locais assim com muita multidão, festas, shopping, cinema. Parecia que o tampão da minha cabeça tinha um armário no topo da minha cabeça. E eu ficava com dor de cabeça o tempo todo, e muito sono, muita sonolência. E eu não entendia, né? Porque eu nunca soube disso. Mas foi através de cursos de estudos também, que eu comecei a entender, né, eu fiz o primeiro curso de bioenergia com o Wagner, né, a gente conhece o Wagner Borges, então, ali entender a bioenergia, que é a energia do seu corpo, como é que funciona, principalmente essa parte do ectoplasma que nós temos, que nós carregamos, o que tem de distúrbios físicos, quando a pessoa tem excesso dessa energia acumulada e não faz nada para liberar essa energia, e eu fui aprendendo com isso. Então, eu fui dominando, na verdade, as mobilizações bioenergéticas, trabalhando, praticando exercício de exteriorização, de expansão do meu campo áurico, dos meus corpos sutis, absorção
da natureza, pensar em pinheiros, cedros, mangueira, eucaliptos, que são árvores que têm o prana róseo. Então, absorver aquele prana. Então, tudo isso, fazer estados vibracionais, né, que a movimentação da tua aura, das tuas energias, tudo isso eu fui fazendo e treinando bastante tempo para até me perceber melhor. Eu comecei a perceber que quando eu entrava nos locais, eu estava firme e forte ali. Eu não saía pesada. Estava tranquila, eu estava com a minha assinatura energética. Então, o outro eu colocava cerca. O outro, mesmo no acoplamento, fazia com que eu não deixava interferir. Mas com o tempo, com os estudos, com mais aberturas de percepções, eu descobri também que não é só esse lance. Bloqueei, blindei, não quero saber de energia de ninguém. Isso aqui não é meu, isso é dele, dane-se. Não, eu comecei a perceber, sem ter pena, sem querer aquela coisa de a boa samaritana, que é sempre ajudar os outros, não. Mas por uma empatia, eu comecei a perceber que se eu acoplasse ou aquele ambiente que estava meio pesado, que estava com tendência a ter sempre brigas numa casa e tudo mais, ou uma pessoa estava deprimida ou melancólica, eu comecei a perceber, fazendo testes, que quando eu expandia o bem-estar que eu estava sentindo, acoplava na aura dela, e em vez de eu pegar a melancolia dela, ela pegava o meu bem-estar. Então, em vez de eu fazer, ao mesmo tempo que há um acoplamento áurico, e há uma assimilação do que eu estou sentindo no outro, também há uma desassimilação e uma expansão do meu bem-estar para ela. E aí, ela faz o que ela quiser com o bem-estar que está sendo emanado pela minha aura. Eu não quero que aquilo modifique a pessoa, não, eu quero que ela experimente. Mas a decisão é dela, se ela quer manter naquele bem-estar ou não. Entendeu? É como se dar um passe mesmo, né? Quantas pessoas vai no centro espírita toda semana, na sexta-feira, porque a semana inteira brigou, foi pavio curto, gritou no trânsito, brigou com a filha, com a mulher e tudo mais. Chega sexta-feira, vai vir tomar um passe. Só que essa pessoa esquece que o que está dentro dela que é o problema. O médium vai lá, vai dar um passe nele, sábado ele vai começar de novo a desordenar e ser disfuncional com ele mesmo. Então, comecei a perceber que o trabalho, em primeiro lugar, é com você. É observar os seus gatilhos, suas tendências emocionais, suas tendências de impulsividade, de reatividade. Então, até hoje, Marisa, até hoje, não estou falando para você que eu virei uma santa desperta, não tem nada a ver. Eu estou transitando no estudo disso. Entendeu? Mas eu percebo antes da energia chegar em mim, eu tenho a sinalética de que está chegando algo que não é compatível à minha ordem. E eu já fico esperta. Eu posso estar num congresso, numa feira, numa palestra, aqui conversando com você, eu consigo perceber o que está chegando, eu consigo ficar esperta, em alerta, pronta para desassimilar isso, e se eu não posso, naquele momento, fazer um trabalho de assistência, pelo menos eu não captei. Entendeu? Uhum. E tem um outro lado também, que você acaba, quando você tem esse preparo, entendeu o processo, né, estudando, praticando, experienciando, você se torna, inclusive, amiga dos amigos espirituais, amparadores, mentores, você se torna uma isca espiritual. E o que é isso? É exatamente, amparador acopla na tua aura seres que estão precisando de assistência, talvez que estivesse ligado à sua mãe, ao seu pai, daquele almoço que você foi de domingo na tua casa, que houve aquela discussão, não sei o quê, ou então mesmo passando na rua, passando pessoas que você nem conhece, o amparador faz, opa, gruda na sua aura. Eu, antigamente, ficava mal, porque eu faço um trabalho de assistência diária, de expansão das minhas energias, que aconteça o melhor para o planeta, eu irradio, primeiro eu me aquieto, primeiro eu me percebo, como é que foi meu dia, e eu faço à noite e faço quando eu acordo também de manhã, às 8 horas. Então, eu percebo
Como é que estão as minhas energias? Onde que está pegando algo que não está funcional, que está me irritando, me deixando triste, me deixando ansiosa, coisas nesse nível. A partir dali, eu me aquieto e faço uma expansão da minha própria energia de bem-estar, daquilo que eu estou sentindo. E expando, e o amparador leva para quem ele achar que deve levar. Eu posso até pensar em alguma pessoa específica, que eu acho que esteja precisando de um upgrade na hora dela, por exemplo, mas se o amparador quiser desviar essa energia, ele desvia, ele que sabe para quem que tem que levar. Né? Você não está enxergando ali, está à distância de tal pessoa. Então, a partir do momento que você toma posse desse tipo de trabalho, o amparador traz esses seres que estão com problemas emocionais, acopla na tua aura, porque eles sabem que você, daqui a pouco, vai fazer um trabalho de assistência. Então, acaba usando o seu ectoplasma, que você está ali eliminando, fazendo todo um trabalho, e acaba tirando essa pessoa. E antigamente eu sentia muitas dores de cabeça, muitas desordens físicas em mim. Hoje, eu já consigo saber o que está chegando, como eu não somatizar, eu sinto um pouco um desconforto, mas não a ponto disso me deixar disfuncional no meu dia a dia, no meu trabalho, porque à noite eu vou fazer um trabalho de assistência, entendeu? E o que você ganha com isso? Porque você tem o seu trabalho de expansão ali, de vibrar luz para o planeta, para as pessoas. Os amparadores, você está contando, que já sabem disso. Então, eles já colocam ali, próximo de você, na sua aura, para que esse trabalho chegue também para esta consciência, para esta situação. Sim. Muitas vezes você sente até um mal-estar. Qual é o seu ganho nesse processo? Marisa, eu nunca fiz isso, nunca faço isso como barganha, sabe? Olha, eu vou fazer esse trabalho, mas eu quero que vocês aí do plano espiritual me deem, sei lá, vamos pensar, muitas experiências lúcidas fora do corpo, muitas formas de soluções na minha vida que eu esteja patinando. Não, eu não penso nisso. É um bem-estar para mim fazer isso. Da mesma forma que você está caminhando na rua e você vê, de repente, um idoso tropeçar e cair, eu não consigo passar reto do lado dele e não me agachar e pegá-lo na mão e falar, está precisando de alguma ajuda? Opa, deixa eu te ajudar. E nunca mais vou ver aquele ser. E ninguém viu que eu ajudei e está tudo certo. E não contei para ninguém. Um exemplo. Da mesma forma, para mim, a assistência espiritual é dessa forma. Entendeu? É uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu gosto de compartilhar a presença do meu melhor, porque a gente oscila, né? A gente tem o pior, tem o médio e tem o melhor. Então, nos momentos que eu estou no meu melhor, por que não compartilhar isso? Por que não expandir isso? E não é por ego, por orgulho, para falar para as pessoas, não. Quem trabalha com isso sabe que não é assim. Sabe que faz parte, vamos dizer, do jogo da vida, sei lá. Da mesma forma que tem aquela pessoa que não tem nada a ver com religião, com filosofia, com a espiritualidade, como a gente conhece a espiritualidade, e conheço várias pessoas assim, muito próximas de mim, que faz exatamente isso que eu acabei de falar, ajudar um senhor que caiu na rua, ajudar as pessoas que estão desabrigadas, ajudar os cachorrinhos resgatados, ajudar um monte de coisa, porque gostam de fazer esse voluntariado, não por propósito de vida, não por missão de vida, não porque caiu na mão dele, ele está ali e está ajudando. Nem procurou, nem foi atrás, mas sempre que vem, ele está ali presente e tentando ajudar. E não tem nada a ver se ele ser messiânico, espírita, kardecista, nada. Entendeu? E tem aquela pessoa que busca realmente algo mais na vida dela. Eu falei, olha, estou com a minha vida, tá tudo bem, tenho saúde, tenho dinheiro, viajo ao mundo, faço tantas coisas, gostaria de usar. Eu acho que o universo é tão bom para mim, eu acho que eu conquistei, cheguei num patamar de que, puxa, não me falta nada. Então eu gostaria de partilhar isso com o universo. De que forma eu posso fazer isso? Eu tenho pessoas assim na minha vida. Chegaram em mim e falaram, Lili, eu gostaria de ressignificar meu dinheiro, ressignificar minha vida. O que eu posso fazer? Opa, vem cá, vamos lá. Tem uma ONG aqui, tem um voluntariado ali, tem um trabalho de assistência aqui, tem um trabalho de doação ali. A gente pode fazer tanta coisa. Ou seja, não precisa fazer nada disso.
Mas todo dia, à noitinha, de manhã, no seu quarto, sozinho, quietinho, sem ninguém perceber, expande esse bem-estar que você sente pela vida. Já é o suficiente. Pessoal, o que a Lili está trazendo aqui é algo bem importante, né? Muito amplo, sem dúvida nenhuma, fundamental. Queria dividir com vocês que algumas vezes, quando eu vivo essas situações aqui também, deste acoplamento, dessas caronas que acabam chegando, que os amparadores trazem para um trabalho de assistência, muitas vezes eu aprendo algumas coisas interessantes com esses processos também, né? Porque às vezes entrar em contato com uma dor tão profunda de alguém, eu aprendo muito, por exemplo, quando tem uma consciência acoplada no meu campo, que é muitas vezes muito rígida, né? E entrar em contato com aquela rigidez, muitas vezes eu me pergunto, qual é a minha rigidez nisso, né? Então, é um processo que é maravilhoso dentro do que, né, somando aqui com o que a Lili está trazendo, o quanto que também nos oferece uma grande possibilidade desse nosso lapidar, né? Somos Porque espelhos, né? porque de alguma forma, porque para mim, nesse dia, esta consciência tão resistente, né? Então, é sempre um processo de muito ganho e que a gente vai melhorando passinho a passinho, né? Lili, queria... Oi, perdão, Eu você só ia queria seguir? fazer um adendo nisso que você comentou. Você vê, eu tenho hoje 61 anos e há 5 anos atrás, eu tive um aprendizado que valeu por toda a trajetória da minha vida. Foi quando eu percebi o quanto as pessoas são importantes, todas as pessoas que passaram na minha vida, inclusive aquelas que na época eu achei que me machucaram, Uhum. como são personagens do palco da sua vida que estão ali sem perceber, sem saber disso, mas como um personagem para tocar em algo dentro de você que vai mexer naquele ponto que você precisa olhar e transformar, para você se sentir uma pessoa mais com uma amplitude consciencial e começar a ter uma vida mais funcional e leve, né, para você. Então eu tive personagens na minha vida, como pai, mãe, namorado, ex-marido, filhas, amigas, amigos, que eu passei a valorizar, a valorizar cada momento que eu tive com essas pessoas, por mais dolorosas que foram, e todo mundo passa por dores, né? Por relações que machucam, e não é à toa, se você tem essa ligação, é o que você falou, por que aquela pessoa rígida veio, né, aparecer para mim? O que em mim está tão rígido, né? Uhum. O que em mim está tão... E a mesma coisa do controle, do comando, daquela pessoa se sentir superior a você. Então, por que você nasce numa família extremamente de controladores, que você se vê sempre submissa? Então, isso tudo são personagens para você realmente aprender a falar não, aprender a não querer ser tão altiva quanto eles, com medo de ser submissa. Tem tanta coisa que dá para você olhar, mas você precisa ter coragem para olhar isso. Porque a maioria das pessoas não querem olhar. Coloca debaixo do tapete, a bola para frente. Isso, no físico e no extrafísico, né? Sim, claro. Porque também são personagens da nossa vida, do nosso Claro, palco, né? é o palco, exatamente. Perfeito, perfeito. Deixa eu te perguntar algo aqui. O que no nosso dia a dia, ações mesmo concretas mesmo do dia a dia, na sua opinião, atrapalham, que tipos de ações atrapalham o desenvolvimento da nossa percepção extrasensorial? Excesso de ruído. Hum. Infelizmente, nós estamos vivendo um período, né? Antigamente não tinha internet, não tinha tanto barulho, né? Desde do homem das cavernas até hoje. Mas o excesso de ruído, ele é fundamental para que você perca o seu centro, né? Tanto que hoje tem labirintite, tem todos os diagnósticos de pessoas que nunca tiveram problema nenhum com o labirinto e, de repente, acaba se desorientando na vida por excesso de informação, excesso de ruído.
Então, a pessoa, ela perde a percepção de si. E a gente tem que acompanhar a tecnologia, tem que acompanhar esse mundo que nós não estamos reencarnados nesse período de tempo à toa, né? Sim. Então, algo tem. E se você está aqui, você consegue lidar com isso. Mas como lidar com isso? Eu acho que é preciso que as pessoas tomem consciência para tirar um momento por dia para aquietamento. Eu não consigo sair da minha casa para fazer uma meditação, uma yoga, não consigo. Não, você não precisa sair da sua casa. Você só precisa ter coragem para começar a iniciar a ter um descanso. Ou tira o sapato, se você trabalha em casa, tira o sapato, vai para o seu quintal, anda descalço. Sem o celular. Não, né? Nem falando sem disso. O celular. Sem tecnologia. Você entendeu? Sem tecnologia. Porque é a mesma coisa quando a gente fala, a gente trabalha desde que acorda até a hora que vai para a cama, você toma um banho, janta, relaxa, né? O banho. Esse banho, você tem que ter, durante o dia, esse banho de aquietamento também. Esse banho energético. Essa conexão com algo mais leve, mais sutil, que não seja só o dia a dia mesmo, a rotina em que a gente está inserido. Então, o ruído realmente, ele atrapalha. Até excesso de estudos, mesmo dentro da espiritualidade. A pessoa acaba ficando tão intelectual naquilo que ela não sente mais nada, ela só fica no intelecto. Então, ela passa desapercebida nas sensações, porque está tudo aqui, ó. Entendeu? E ela leva isso para a cama ao dormir, né? Aí, fora do corpo é a mesma coisa, que a gente é do lado de lá o que trafega aqui, né? Ok, você falou aqui agora sobre fora do corpo, né? Sabemos que é uma faculdade natural de todo ser humano, né? As saídas do corpo, quando dormimos, né? De um desprendimento. Muitas pessoas não lembram de nada. Isso significa que elas não estão saindo do corpo? Não, de jeito nenhum. Várias vezes eu estive fora do corpo que me viram e eu acordei e não me lembrava. Então, isso não quer dizer. O que acontece, Marisa, são várias opções, né? Tem aquela pessoa que não lembra nem de sonho, nem de pesadelo, de nada. Conheço várias pessoas assim. Eu deito e durmo, não tomo nem remédio para dormir. Eu apago. São pessoas que realmente têm a energia mais densificada do campo bioelétrico, então ela fica mesmo pairando acima do corpo físico, dentro da faixa de atividade do cordão de prata, que tem 4 metros mais ou menos de diâmetro, que é como se fosse uma cúpula de energia de proteção do seu corpo físico ali. Qualquer lugar que seu corpo físico dorme, existe essa cúpula. Então, essas pessoas, elas ficam mesmo pairando em cima. E tem as outras que pairam em cima e ficam o tempo todo sonhando. O tempo todo. Está muito próximo do cérebro físico, o paracérebro dela, né, a consciência dela que está portando o psicossoma, ou espírito. Então, ela fica sonhando sobre o que aconteceu naquele dia, naquele mês, naquela vida, na infância. E o cérebro vai tirando as gavetinhas para desintoxicar a psique, a mente. Precisamos sonhar. As pessoas que não lembram não quer dizer que não sonharam. É que ao despertar, elas simplesmente deletam. Por quê? Ela já botou no próprio cérebro delas, ao dormir, que elas querem apagar. Estou cansada, eu quero dormir, quero realmente já parar de ter experiências. Eu não quero viver como se eu estivesse vivendo o meu dia durante o dia. Eu quero apagar durante a noite. Então, o cérebro entende que você não vai nem lembrar do sonho que você teve, mas ele jogou informações. Você que ao acordar não captou. E aquelas pessoas que saem do corpo, ficam na faixa de atividade do cordão, ficam ali na oscilação do psicossoma, e tem as que saem da cúpula e vai ter a experiência fora do corpo. Se ela está lúcida e com menos campo bioelétrico lastreando ela, porque o campo bioelétrico nada mais é do que aquele branquinho que envolve a gente, é a cola do espírito no corpo físico. É onde estão os chakras, vórtices de energia, de captação e emanação do fluido vital, da vida, né? Do prana. E ele na hora que você está saindo do corpo, esses liames energéticos do duplo etérico ou campo bioelétrico
vai afunilando e criando um cordão de prata. Então, se esse campo bioelétrico vai pelo cordão de prata, que é ele mesmo, e encapa mais o psicossoma do que o corpo físico, você vai ficar sem lucidez. Vai virar um zumbi astral, que infelizmente é a maioria das pessoas do planeta Terra. Tem a experiência lá fora, mas dormindo. Então vai acordar, não vai se lembrar. Então, se você está lúcida, com menos campo bioelétrico lastreando o seu corpo, o seu cordão de prata, provavelmente você vai lembrar mais rápido ao voltar do corpo. Agora, esse lastreamento, a gente precisa quando a gente está dando assistência espiritual. Porque é através dessa energia que vem do duplo etérico, do campo bioelétrico, que vai fazer com que a gente emane um passe energético nos espíritos que estão com psicose pós-mortem, que é através da ajuda dos amparadores, que vem em dupla com a gente para fazer essa assistência. Ok. Quando você traz a questão de que a maioria fica dormindo, né? Uhum. Que a maioria sai, mas que ela está dormindo, ela está vivendo uma experiência fora do corpo. Não, ela não está vivendo uma experiência, ela está projetada para fora do corpo. A experiência é ela ter lucidez e fazer escolhas, tomar decisões. Nem que seja, quero olhar minha mão espiritual como é que ela é, quero pegar o cordão de prata que está atrás do meu pescoço, da minha nuca, quero voar, quero sair pela janela, quero sair pelo telhado da minha casa, quero encontrar algum ser, quero ir para a avenida da minha casa. Quando ela toma uma decisão, ela está numa experiência fora do corpo. Quando ela simplesmente está como um zumbi, apenas navegando dentro da bolha egóica dela, ela está tendo só uma projeção da consciência dela sem ter uma experiência. Ok, mas tem pessoas que se projetam, estão lúcidas fora do corpo, e não se lembram mas depois. Quando elas voltam, elas não se recordam da experiência. Então, Sim. elas tiveram a experiência, mas elas não retêm a lembrança, correto? Sim, sim. Por que acontece isso? Quando ela está na vigília, desde o momento que ela acorda, se ela for uma pessoa que toma consciência de si, que vive a presença dela em cada momento de tarefas dela durante o dia inteiro, ela dá a presença dela naquilo que ela está fazendo, ela não tem ansiedade e nem tem melancolia. Ela não trabalha nem no passado e nem no futuro, ela está ali no momento presente. O que ocorre com ela é estado de presença. Quando ela vai para a cama, ela não leva uma agenda do que ela não fez ou deixou de fazer ou deixou para outro dia. Ela simplesmente, o que ela pode fazer? Mesmo que tenha coisas inacabadas, é como eu ajo na minha vida, tá? Uhum. Eu anoto, ou no caderno, ou no meu celular, eu tinha que ligar para fulano para resolver tal coisa, não tive tempo, não posso esquecer de ler amanhã. Alarme. Eu tinha que ter terminado a diagramação desse livro, não tive tempo. Amanhã, alarme. Então, na hora que eu fecho isso e vou para a cama, o meu cérebro já tem o comando de que ele não precisa encapar a minha experiência que eu vou ter fora do corpo com imagens oníricas de sonho fisiológico. Claro que eu vou ter o meu sonho fisiológico, mas eu também vou trazer a experiência. Porque eu estive no momento presente. Eu não levei uma agenda em que o cérebro vai falar, perigo, perigo, Liliane está com muito ruído racional, vamos jogar muita informação de sonho onírico para ela poder desintoxicar a mente. Então eu vou lá, saio do corpo lúcida, me encontro com você perfeitamente, na hora que eu vou voltar para o corpo, o cérebro encapa toda a experiência que eu tive, e na hora que eu acordo eu não lembro. Só lembro de coisas desconexas. Entendeu? É um mecanismo. E essas experiências que foram vividas, mesmo que eu não me lembre, elas atuam em mim. Atuam. No momento de meditação, por exemplo, que você se aquietar, você pode captar a informação. Nossa, lembrei. Começa a puxar o fio da meada. Porque ela está na sua aura. Você vivenciou aquilo, está ali como uma potência. Ok, pessoal, fica a dica. Esse tema é um tema apaixonante. A gente vai trazer a Lili para falar mais sobre as saídas do corpo. Sei que ela tem muitas experiências, mas até que isso aconteça, não fica parado aí. Fica a dica. Estude aí Wagner Borges, a grande referência mundial sobre saídas do corpo.
o Cabral, Alberto Cabral. Alberto Cabral, Sim. Os mesmos estudos do Valdo Vieira também são Valdo bem, né? Não Vieira. está mais com a gente, mas Gente, existe o que estudos. não faltam são estudos, são livros, são sites para a gente se aprofundar nesse tema que é apaixonante, assim como todas as percepções. Não tem medo, não, não tem medo, não. O que a gente precisa fazer é ir estudando, conhecendo, e hoje a gente tem uma gama enorme de pessoas, como a Lili, aqui trazendo conhecimento, dividindo com a gente, né? Uma grande possibilidade de a gente se aprofundar. E escreve aqui para mim, você já teve alguma saída do corpo? Você já teve um sonho que parecia tão real, tão real, tão real, que você falou, ah, não, isso aqui foi diferente. Escreve assim, ó, já tive saída do corpo. Ou então, não sei se era uma saída do corpo. Foi um sonho, mas eu não sei se era uma saída do corpo. Ou escreve aqui para mim, ó, nunca tive uma saída do corpo, não sei do que se trata. Essas informações são importantes, porque daí a gente pode explorar muito mais. Então, ó, já tive uma saída do corpo, tive um sonho estranho que eu não sei se era ou se não era, ou nunca tive uma saída do corpo. É só escrever isso aqui. Tá? E a partir disso a gente vai aqui trazendo mais convidados para a gente se aprofundar cada vez mais aqui no nosso Pode Valem, porque é impossível estar aqui e não ir além. E vamos um pouquinho mais aqui, Lili. Querida, qual a maior dica que você tem? Você deu aqui estudo, sim, sem dúvida. Sim. Fora o estudo, que é a maior de todas, qual a maior dica que você dá para as pessoas que têm uma percepção aí de algo que acontece e não sabem direito o que fazer com isso? Tem que procurar mesmo o conhecimento. Tem perder o medo, principalmente, porque as pessoas travam muito com as crenças obtidas desde pequeno. Então, se você perder esse medo, você vai além. Você caminha, você dá mais um passo. Porque o medo estagna, o medo paralisa. Então, entra numa livraria, compra o livro, ou baixa um Kindle, ou baixa um livro sobre o assunto, pelo menos ler sobre o assunto para desmistificar a crença que gerou o medo de ir para frente. E a dica que eu sempre dou, né, é estar presente no seu momento, porque essa dica te traz leveza. Por mais que a vida seja atribulada, você olhar cada situação que você passa na sua vida com leveza, você consegue ter uma lucidez melhor para fazer as escolhas em cima, para obter soluções. E tirar aquela coisa também, né, Marisa? Eu tenho um propósito de vida, eu tenho uma missão de vida. As pessoas têm tendência a quererem ser especiais. E perdem a conexão consigo mesmo, e perdem a conexão com a própria vida. Porque a vida está acontecendo e ela não está percebendo, porque ela acha que ela tem um propósito, ela tem uma missão, e ela não sabe nem qual que é, e ela fica reclamando daquilo, eu não sei, eu sinto que tem algo mais, mas eu não sei o que é, e não faz nada para mudar. Ela acha que vai cair do céu uma resposta, sendo que está dentro dela. Então, essa questão, que hoje muito é isso, né? Se fala muito sobre propósito, sobre missão, eu acabei de crer que não existe essa coisa de propósito, de missão. É viver o que a vida te traz, o que você constrói, o que a tua consciência quer experienciar. Eu acho que isso é tudo. É tudo. Viver, ser espiritualista é viver o seu espírito. É a voz, é a vocação, a voz do seu espírito. Então você precisa ter olhos para ver, e enxergar e coração para sentir qual é a tua vocação. Isso não é missão, não é propósito, não. O que teu espírito quer experienciar? O que a tua consciência quer vivenciar? A vida está aí, aberta para todo mundo, para igual. Ninguém é mais especial do que ninguém. Então se soltar na vida, sem medos. Perfeito, mete as caras. Lili, você tem um curso de desenvolvimento de percepções extrasensoriais, é isso? Sei que você tem também outros trabalhos. Onde as pessoas te acham? No meu site, lilianemoura.com.br, no meu Instagram, que é @Liliane Moura Martins, e esses dois. E também na descrição aqui da nossa legenda, onde tem todos os contatos da Lili também.
E se não achar, escreve aqui e fala: eu quero achar essa mulher, que a gente faz essa ponte e a gente te ajuda. Quer deixar uma última mensagem? Eu acho que falei o que meu coração veio para dizer, é leveza, é isso. Que as pessoas tentam ser pelo menos mais leves com elas, em primeiro lugar, né? Não se culpar, não se cobrar tanto, mas se conhecer, se sentir na vida e deixar a vida trazer para você, abrir portas para que ela venha e te mostre grandes possibilidades de criar grandes habilidades diferentes. Sim! E a gente hoje vai terminando esse episódio por aqui com um gostinho de quero mais, né, pessoal? Para cada coisa que a Lili trouxe, deu vontade de fazer mais uma pergunta e outra pergunta. Eu tive que me segurar muito, que eu confesso. Mas vamos deixando por aqui por hoje. E do encontro de hoje, acho que o que eu quero dividir aqui com você é que muito mais do que uma percepção extrasensorial, muito mais de ser extra ou de ser uma sensação, muito mais do que isso,